Bem grandona, né? Vou ministrar um pouquinho, ela disse. Vai ministrar um pouquinho? O que diz ali? Por isso celebremos a festa? Não, irmão, não é isso. Pelo amor de Deus. 1 Coríntios 15, 5, 8. 15, 5, 8. 15, 58. Irmãos, eu quero pedir para você uma salva de palmas. Obrigado, meu filho. Foi 3-1, né? Mas deu certo, glória a Deus. É isso aí. Portanto, meus amados irmãos, sede firmes. Que é o contrário de firme, irmão? Frouxo, pode ser? Pode ser frouxo? Tá, então sede firmes. Inabaláveis. O que é o contrário de inabalável? O antônimo é que se abala, é abalável, que não consegue permanecer. Amém? No que? Sempre abundantes. O que é abundante, irmão? É o que transborda. É que nem você encher um copo d'água. Você vai enchendo até aqui, está cheio. Quando você derrama, aí é abundante. Aí transbordou. Isso é ser abundante. Na obra do Senhor, sabendo que no Senhor, o vosso trabalho não é em vão. Amém? Então, baseado nessa palavra, irmãos, eu preciso, na verdade, de 8 voluntários. Eu sou o primeiro, então não preciso de mais 8, preciso de mais 7, tá? Para vir na sexta-feira de noite aqui, de tardezinha, no final da noite, para a gente organizar a igreja para o jantar de casais. Irmão, um de cada vez. Assim, todos juntos não dá, eu não consigo contar. Eu só preciso de 7, tá? Calma, temos um. Alguém vai anotar o nome para mim? Meu Deus, parei, vamos lá. Rodrigo, Cris, Samuel. Tu é pequititinho, não vale ainda. Mas que legal. Quantos nós temos até agora? 3? 3? Cris, Samuel, Rodrigo, o Ivan lá atrás. 4, deu 4? Amém? O Rian, 5. 5 mais 2 irmãos. A Michele. Não precisa ser mulher, só homem, tá, irmãos? Pode ser mulher. A Michele. Não é só homem, viu, irmãos? Ah, agora já passou, irmão. Era para ser 7. Mas mulher pode ser umas 3. Tá, então tá. Que hora, irmãos? 19? Fechou? 19 horas? Então tá, 19 horas. Queridos, se as esposas quiserem vir, não tem problema. E se os maridos quiserem vir, não tem problema. Só eu preciso que você dê o nome para mim, este pastor que vos fala, para a gente depois poder fazer pelo menos um arroz com galinha e comer junto. Tá bom? Combinado então? Sexta-feira. Alguns chamam de galinhada, né? Um dia tentarei descobrir, irmão, a diferença da galinhada para o arroz com galinha. Alguém sabe a diferença? Que a galinhada é cheia de água, não é diferença, irmão. Porque já comi galinhada que não tem aquele monte de água, que é sequinha. Tá? Para mim é a mesma coisa. Então, os irmãos que vão vir trabalhar, depois a gente vai ter um tempo de mesa, vamos comer um arroz com galinha, ou uma galinhada, como você quiser. Amém? Já que o Fernando vai vir, bem feito para ti, preto. Quem inventa, aguenta. Vamos orar? Se prepare, irmão, se prepara. Estenda de mão para cá, vamos abençoar a vida da pastora. Deus, em nome de Jesus, eu quero abençoar a vida da minha esposa. E que o Senhor possa falar nas nossas vidas através da vida dela. Esse tempo é tão pontual, Senhor. E nós precisamos entender como os céus têm se movido nesses dias. Em nome de Jesus. Para darmos uma resposta segundo o teu coração. Não aquilo que achamos ou pensamos, mas aquilo que o Senhor tem para nós. Então que o Senhor possa falar ao coração dela. E o Senhor possa falar aos nossos corações através da vida da pastora Marlene, em nome de Jesus. Amém e amém. Amém? Vamos ofertar, irmãos? Amém?
Se você trouxe a sua oferta, ali vai estar o QR Code, Pix da igreja. Que aí depois a gente vai para a palavra. Quem está pela primeira vez aqui, só levanta a mão. Deus abençoe a vida de vocês em nome de Jesus. E que o Senhor possa encontrar vocês e tudo aquilo que vocês necessitam. E responder todos os questionamentos e tudo aquilo que vocês têm esperado nesses dias. Deixa eu dizer uma coisa. Às vezes nós nos achamos perdidos, mas os olhos de Deus não nos perdem de vista. É apenas para que a gente possa buscar Ele, voltarmos para o lugar onde Ele quer que a gente esteja. Então fique tranquilo, Deus está no controle de tudo. Às vezes parece que a pedra no sapato está apertada, e o caminhar começa a ficar mais devagar, mais difícil, parece que dói. Mas é só para você vir para o lugar que Ele quer que você venha e esteja no lugar que Ele quer que você esteja. Na igreja? Não, no coração dEle, na presença dEle. Amém? Vamos ofertar? Traga o seu dízimo, traga a sua oferta em nome de Jesus. Eu quero orar por você. Glória a Deus. Ali diz, irmãos, Deus ama o que dá com alegria. Então, Deus ama aquele que dá com alegria. Não dê com pesar, não oferte, não dizime com pesar. Faça isso com alegria no coração. Amém? Faça isso com alegria no coração. Se você tem para dar, para ofertar, é porque o Senhor te deu. É porque o Senhor te ofertou. Saúde para trabalhar. Habilidade, dons, sabedoria. Amém? Deus, obrigado pelos dízimos, ofertas que os teus filhos trazem aqui na tua casa e que também fazem através, Senhor, do aplicativo. Deus, em nome de Jesus, que o Senhor possa abençoar todos, sem distinção. Nós não julgamos comprar a sua bênção é para aqueles que lhe obedecem. Elas não estão à venda, mas por causa do teu amor, da tua fidelidade, da tua misericórdia, nós temos saúde para trabalhar, energia, vigor, o fôlego de vida está em nós. E por causa disso, nós podemos com alegria trazer à tua casa dízimos e ofertas para que tudo aqui seja da melhor maneira possível. Em nome de Jesus. Amém e amém. Amém. Oi, irmãos. Quem veio ouvir a palavra hoje nesse frio? Que bênção, né? Achei que não ia sobrar horário para eu pregar, mas sobrou um pouquinho. Então agora vocês vão ter que ouvir, né? Vamos lá. O tema da minha ministração hoje é vencendo o mal com o bem. O Senhor tem me falado muito sobre isso, né? Como que nós temos vivido a nossa vida cristã. Principalmente, eu digo principalmente para mim, né? Porque a gente que ministra, sempre o Senhor fala primeiro no nosso coração. Ele trabalha na nossa vida primeiro, para depois a gente possa trazer para a igreja a palavra, né? E agora, nesse tempo, o Senhor tem nos falado bastante sobre responsabilidade. Muitas palavras que têm sido dadas aqui no púlpito têm falado de responsabilidade, não é? E eu tenho pensado assim, refletido bastante com o Senhor, principalmente agora que começou esse movimento de oração antes de culto. A semana passada estava bem animado, o pessoal estava pulando bastante, foi o primeiro encontro. Hoje também estava muito bom. Mas aí eu fico pensando, observando durante os cultos, né? Durante todos os cultos, quarta, domingo, como é difícil, né? Para algumas pessoas se alegrarem na presença de Deus. A gente vê pouca gente pulando, dançando, se alegrando. E como é difícil para algumas pessoas se liberarem, né? Se alegrarem na presença de Deus, adorarem a Deus através, né? Da dança, da alegria, não só de músicas calmas, mas a gente pode adorar a Deus também, pulando, dançando, se agitando na presença de Deus. Mas eu fico observando que são poucos que se entregam realmente a esse movimento de adoração.
E daí eu fico pensando assim, por que será, né? Por que para algumas pessoas é difícil? Porque parece que a gente aprende e a gente vem entendendo ao longo da nossa vida cristã que a gente, para que Deus possa nos olhar, para que Deus possa nos ouvir, de fato, a gente precisa chegar na presença de Deus com uma lista de oração, com muitas lágrimas nos olhos, com muita melancolia nas palavras, com uma música bem melancólica, quase que descabelado na presença de Deus, para que o Senhor possa olhar para a gente. Mas não é assim. Deus, Ele se alegra com a nossa alegria. E a palavra de Deus diz que a alegria do Senhor é a nossa força. Né? A alegria do Senhor está lá em Neemias 8:10. Fala que a alegria do Senhor é a nossa força. Então, eu posso sim adorar a Deus e apresentar as minhas orações, as minhas dificuldades, os meus lamentos diante de Deus, pulando, dançando e me alegrando na presença de Deus. Né? Deus não precisa me ver sempre me rastejando, sempre mendigando uma bênção dEle, para que Ele olhe para mim e diga, não, estou com pena ali do Rude, vou abençoar ele. Não, não é assim. Deus não é homem. Deus não olha para a aparência, Deus não olha para nossa, para o que está acontecendo, Ele olha para o nosso coração. Não tem nada de errado a gente chegar chorando na presença de Deus, mas é muito melhor e nos fortalece espiritualmente quando a gente chega na presença de Deus com alegria, dizendo, Senhor, está dando tudo errado, mas graças a Deus que Tu está comigo, e eu sei que Tu vai me dar uma solução, né? Eu não estou falando aqui que agora tudo vai dar certo, né, gente? Não vai dar. Não vai dar certo, porque a gente está no mundo, nós somos seres humanos e quando as coisas dão errado, a gente lembra que nós somos seres humanos. Né? Vai dar tudo certo lá no céu, vai dar tudo certo na Nova Jerusalém. Aqui, né, como diz meu marido, é bomba, chumbo e bala, não sei como é que ele fala lá. Isso daí, a porrada, chumbo e bomba. É isso aí. Aqui na terra é assim. Jesus, o que Jesus pediu lá na oração dele? Ele pediu, Pai, tira eles do mundo, porque pobrezinho, vão passar trabalho, vão sofrer, vão ter que trabalhar. Não, Jesus não disse isso. Jesus disse, Pai, eu peço que não os tires do mundo, mas que os livres do mal. Foi a oração de Jesus. Vamos entender com ele. Ele podia ter pedido, né? Senhor, tira eles do mundo. São meus irmãos, morri por eles, olha ali, para que fazer eles passar trabalho? Mas o Senhor está interessado na nossa alma, né? E a nossa alma, do jeito que está, não vai dar. Não vai conseguir chegar na presença de Deus. Esse tempo aqui é um tempo de santificação, né? A gente precisa ganhar a nossa alma. Não adianta ganhar o mundo inteiro, enfiar Jesus goela abaixo na vida de todo mundo e não mudar de comportamento, não mudar de vida. E não é mágica, né? Não é assim. Agora eu me batizei, nada mais pode me acontecer. Não é assim. Não é assim, né? No reino de Deus não é mágica, é processo. É vida com Deus, é arrependimento, é choro, é alegria, é confessar para o irmão, é orar junto, né? Jejum, certo? Então, para o Senhor nos ouvir, não precisa. A gente pode dançar na presença de Deus. E tem gente que não, além que não dança na presença de Deus, não se alegra, também não pode ver os outros se alegrando, né? Que é isso? Porque lá naquela igreja dançam, pulam, tem até menina dançando em cima do púlpito. Né? Eu já ouvi isso, já falaram para mim. E eu disse, é na minha igreja. Na minha igreja. Mas a gente não tem que olhar porque os outros olham, porque os outros falam. A gente tem que olhar porque a palavra de Deus diz. A palavra de Deus diz que nós devemos nos alegrar no Senhor, né? Davi dançou na presença de Deus. Tantas pessoas se alegraram na presença de Deus. Tem salmos que falam, né? Alegrai-vos no Senhor, alegrai-vos em todo tempo. Nas dificuldades, deem glória a Deus. A gente não vai dar glória a Deus, amém, Deus, glória a Deus. Não, a gente vai dar glória a Deus mesmo. Que bom que está acontecendo comigo, não é com fulano lá. Porque eu vou conseguir
orar, vou conseguir pedir ajuda e Deus vai me ajudar. Aleluia. Amém? Tiago 4:7. Tiago 4:7 fala assim: resisti ao diabo e ele fugirá de vós. Pode colocar lá, Davi, para mim. Tiago 4:7. Quem tem a Bíblia pode conferir. Resisti ao diabo e ele fugirá de vós. Olha lá. Sujeitai-vos, portanto, a Deus. Né? Sujeitai-vos a Deus. Mas resisti ao diabo e ele fugirá de vós. Agora vamos ver o que diz em Deuteronômio 28. Pode colocar lá, Davizinho. 28, 1 e 2. É que eu falei para ele que ele era para ele colocar só os versículos que eu pedisse, né? Porque eu botei um monte de versículo aqui. Ó, não esquece o que diz em Tiago ali. Resistir ao diabo, ele fugirá de vós. Aí o Deuteronômio 28, 1 e 2. Se atentamente ouvires a voz do Senhor teu Deus, tendo cuidado de guardar todos os seus mandamentos que hoje te ordeno, o Senhor teu Deus te exaltará sobre todas as nações da terra. 2. Se ouvires a voz do Senhor teu Deus, virão sobre ti e te alcançarão todas essas bênçãos. O que está dizendo aqui na palavra, esses dois versículos? O primeiro diz que nós precisamos resistir ao diabo. Resistir ao inimigo. E ele vai fugir de nós. E no segundo diz que se nós cumprirmos os mandamentos, os princípios do Senhor, aquilo que o Senhor está nos ensinando na palavra de Deus, todas as bênçãos vão nos alcançar. E aí depois segue ali, né, se vocês quiserem ler todo o 28, tem uma lista de bênçãos. Todas as bênçãos vão nos alcançar. Aí eu pergunto para vocês, por que tem tanto crente dizendo que o inimigo está me perseguindo? Por quê? A gente acostumou a esse negócio, né, de perseguição. Agora que eu me batizei é uma perseguição, tudo dá errado na minha vida, nada mais é certo. Meu Deus, depois que eu conheci Jesus, o inimigo está me perseguindo. Gente, pensa o que diz o versículo. Quem é que tem que nos perseguir? Quem é que vai correr atrás de nós? As bênçãos. Quem é que tem que fugir de nós? O inimigo. Mas às vezes está ao contrário, né? O inimigo está correndo atrás de nós e nós estamos fugindo, e as bênçãos estão fugindo. A gente está lá diante de Deus pedindo bênção, pedindo bênção, pedindo bênção. O inimigo correndo atrás de nós e as bênçãos fugindo tudo. Não é o contrário que acontece? Na maioria das vezes é assim. Principalmente quando eu vou orar por alguém, ou às vezes até comigo, eu penso assim, meu Deus, o que está acontecendo? Está tudo errado? Alguma coisa está errada. Se a palavra de Deus diz que a bênção vai me alcançar, se ela vai me alcançar, porque eu vou estar muito rápido. Ela vai ter que correr para me alcançar. Eu não vou precisar ficar pedindo por ela. Mas eu preciso ser obediente à voz do Senhor, aos princípios de Deus. E aí o inimigo vai fugir de mim. Que coisa linda, eu gosto de pensar o inimigo fugindo de mim. Deve ser lindo, né, gente? Os anjos devem dar risada. Eu imagino, às vezes, o cenário espiritual, assim, quando eu estou orando. Eu fico imaginando, assim, o diabo furioso fugindo e os anjos felizes. E eu ali orando. Eu gosto de pensar. A gente precisa imaginar a movimentação espiritual, porque, às vezes, a vida está tão sem graça, é tudo a mesma coisa. Mas o reino espiritual, o mundo espiritual, está sempre se movimentando. Está sempre acontecendo alguma coisa nova. E a gente precisa crer. E a gente precisa participar dessa movimentação. Né? Dizer, Senhor, hoje eu vou jejuar. Pelo que tu quer que eu jejue? Porque eu quero ver a tua mão agindo em alguma coisa. E eu quero jejuar. Hoje eu vou sair, eu quero testemunhar para alguém. Me bota uma pessoa no meu caminho. Vamos começar a testar? Testar Deus. Deus gosta disso. Deus gosta de interagir com a gente. Eu gosto de orar e dizer assim, às vezes eu acordo de manhã, o Senhor me fala o nome de alguém, eu nem sei quem é, daí eu oro. E daí eu falo assim, Deus, eu preciso saber quem é essa pessoa. E Deus dá um jeito, eu fico sabendo, alguém fala, a pessoa liga, manda mensagem, Deus dá um jeito de te mostrar.
quem é a pessoa. A gente precisa ter essa conexão com Deus. A gente precisa viver o sobrenatural de Deus no nosso dia a dia. Amém? Então, se as bênçãos estão fugindo de ti, alguma coisa está errada. Se as bênçãos estão fugindo de ti, o inimigo está te perseguindo, está trocado, está invertido ali, né? Não vamos deixar o inimigo nos confundir. Ele quer nos confundir. O trabalho dele é nos incomodar e o nosso trabalho é fazer ele fugir, botar ele para correr. É lindo isso, né? A gente diz assim, olha, eu estou te vendo. Eu já vi que tu está vindo me incomodar, então já vou te dizer. Tu quer sair por ali ou por ali? Porque eu vou orar e em nome de Jesus tu vai ter que sair. A gente não pode ter medo. Gente, o medo ele atrapalha a nossa vida com Deus. Adão, ele se escondeu de Deus porque ele teve medo. Então, a gente não pode ter medo, a gente tem que encarar. Porque essa vida aqui, ela vai passar muito rápido, no máximo, 80. Tem gente que vive 90 e poucos anos, mas assim, tem que cuidar muito bem da vida, se alimentar bem, né? Então, vamos dizer assim, que a expectativa de vida é 80 anos, passar muito rápido. Mas a nossa vida espiritual é a mais importante de todas. Essa vai ser eternamente. E será que eu conheço Jesus de ouvir falar ou eu conheço Jesus de andar com Ele? Dele vir falar comigo e dizer o que é para eu fazer. Dele me dizer, vai lá orar pela irmã tal lá, manda uma mensagem para ela. Aí a gente fica pensando, isso é coisa da minha cabeça. Mas tu é tão querido assim que tu vai ficar pensando coisa boa o tempo inteiro. Eu não acredito. Eu não fico. Quando vem coisa boa, eu já digo assim, o Senhor está me falando comigo, fico bem feliz. Eu vou fazer. Né? Então, cuidado, gente, cuidado. Qual é a palavra de ordem aqui nesses 2 versículos? Resistir. Resistir ao inimigo, resistir à influência dele, resistir às propostas dele. Mas se a gente não tiver uma vida com Deus, como que a gente vai resistir? A gente vai se influenciar, a gente vai achar bonito, que nem a Eva, né? Vem com aquela maçã ali, aquela frutinha, né? Bonita, brilhosa, cheirosa. Por que será que Deus disse que não era para comer? Então a gente tem que resistir. Resistir e o inimigo vai fugir. Amém? Então vamos inverter essa ordem, né? As bênçãos nos perseguindo e o inimigo fugindo de nós. Não sei como vocês vão fazer, mas vocês têm que inverter essa ordem. Vamos mudar, né? Mudar alguma coisa vai ter que mudar. Alguma coisa vai ter que mudar. Então, como que eu resisto ao inimigo? Eu coloquei algumas dicas, mas vocês podem fazer uma lista de vocês, né? Então, como a gente pode resistir ao inimigo? Sendo obediente à palavra de Deus, eu posso resistir ao inimigo. Sendo obediente aos princípios que estão na palavra, e sendo obediente àquilo que o Senhor falou no meu coração. Tem coisas que Deus pede para mim, que Ele não pediu para o meu marido. Se Ele pedir para mim, agora eu quero que tu levante todos os dias 6 horas da manhã para orar. Aí eu vou dizer, não, o José tem que orar. Ele que é o cabeça, né? Ele é o guarda-chuva da casa, não sou eu. Fica até feia a mulher ficar orando mais com o marido, né? Porque daí vai que o inimigo se confunde. Se Deus está pedindo para mim, é para mim. E se eu não fizer, eu estou pecando. Porque eu estou desobedecendo uma palavra que o Senhor deu para mim. Aquilo que o Senhor está pedindo para nós, a gente precisa obedecer. Então, ser obediente é uma maneira de resistir ao inimigo. Porque daqui a um pouco está acontecendo alguma coisa ali na dimensão do Espírito que tu não está sabendo. E Deus está te pedindo, vai fazer. Outra coisa é buscar o reino de Deus em primeiro lugar. É o que a palavra diz. Quantas vezes a gente busca tantas coisas em primeiro lugar, depois o reino de Deus. Aí a gente pergunta assim, tu vai no culto hoje, irmão? Se não tiver muito frio, eu vou. Buscou a cobertinha em primeiro lugar, né? Tu vai se batizar esse ano? Eu não sei. Eu vou falar com fulano lá, se ele deixar, eu me batizo. Né? Está buscando a vontade do outro em primeiro lugar.
Tantas coisas a gente faz, coloca a vontade das pessoas em primeiro lugar, o nosso bem-estar em primeiro lugar, e deixa o reino de Deus em segundo lugar. Reino de Deus, gente, é um governo. É um governo que vem sobre a minha vida. Não é a igreja. Não é que, agora eu vou lá servir o reino de Deus. Vou lá ficar na cantina hoje vendendo pastel. Não. Tu está servindo a comunidade cristã. Tu está servindo a igreja para que as coisas funcionem bem aqui dentro. Mas o reino de Deus é um governo. É um governo que vem para governar todas as áreas da minha vida. É um governo que vem sobre mim. A palavra de Deus diz não. Quando disserem o reino de Deus está ali ou está lá, não é verdade. Ele não está em lugar nenhum, ele está aqui dentro de mim. Porque ele é um governo que vem sobre a minha vida. Eu deixando o Espírito Santo me governar. Governar as minhas emoções, as minhas atitudes. E não é também perfeição, né, gente? Que eu já falei para Jesus, perfeito só o Senhor. Então o Senhor me ajuda, porque eu estou tentando. Jesus nos entende. Ele é nosso amigo, nosso irmão. Como que vocês conversam com os irmãos de vocês? Olha, meu querido irmão, chego na tua presença hoje para pedir para almoçar na tua casa. Né? A gente não chega assim na presença dos irmãos, então a gente também não chega assim na presença de Jesus. Faz um café e diz, Jesus, senta aqui, vamos conversar. Eu já falei muito ontem, hoje eu quero que tu fale comigo. Me fala aí que eu vou escrever, o que tu vai falar? Anota, irmão, porque às vezes ele fala, e a gente fica tão feliz que ele está falando, esquece de anotar, depois se esquece tudo. Depois a gente nem lembra mais o que ele falou. Outra coisa que é resistir ao diabo, então, fazer morrer o velho homem. Quanto serviço a gente tem para isso, né? E fazer morrer a velha mulher também, né? Isso é resistir ao diabo. Não é só guerra espiritual e não sei o quê, e vamos jejuar, e vamos isso. Fazer morrer o velho homem. Deixar de fazer o que fazia antes. Mudar de comportamento. Isso é resistir ao diabo. Tão simples, tão simples. Perdoar e liberar perdão. Porque às vezes a gente perdoa, mas a gente não libera a vida da pessoa. E a gente também não se perdoa. E aí nada acontece. Isso também é resistir ao diabo. Vocês estão entendendo? Não cobiçar as coisas do próximo. Não cobiçar também. Amar ao próximo. Amar ao próximo, gente, é uma coisa boa, mas é difícil. Porque é uma escolha. Se eu tiver que escolher, eu vou amar só os próximos que fazem o que eu quero. Esses são queridos. Esses eu vou amar. Mas amar o próximo é amar a todas as pessoas. Não é ser boca aberta, né? Não é deixar os outros subir para cima, fazer o que quer da gente. É colocar limite no momento certo. É respeitar os outros e falar em amor. Olha, eu estou chateado por tal coisa, não gostei do que tu fez. Mas com amor, com jeito, né? Amar em todo o tempo. Amém? Amar o próximo é resistir ao diabo, porque o diabo não quer que a gente ame o próximo. Ele não quer que tu seja sincero, que tu chegue na pessoa e diga, olha, eu fiquei triste com aquilo que tu fez. Ele não quer que tu abrace as pessoas que não olham direito para tua cara. Ele não quer que tu ajude o próximo. Né? Ele não quer que tu perdoe. Então, amar o próximo como a ti mesmo, é resistir ao diabo. Honrar é resistir ao diabo. Cuidar, vigiar e tantas outras coisas. Quantas vezes a gente não vigia? A gente fica pensando o dia inteiro em vigiar. Hoje eu vou orar. Hoje eu vou tirar um tempo para orar. Hoje eu vou orar. Mas só que daí a gente quer orar lavando a louça, a gente quer orar dobrando roupa, a gente quer orar fazendo caminhada, a gente quer orar. É bom orar fazendo as coisas, mas aí tu não vai ouvir Deus? É muito melhor tu orar sentadinho, com um chimarrão, uma Bíblia, fazer um ambiente legal
para receber o teu amigo, Jesus, Espírito Santo, Deus, vem todo mundo. Eu já digo, vem todo mundo, vem os anjos também, porque você não precisa estar falando um de cada vez. A gente fala tudo agora, vamos fazer uma reunião e já está tudo certo. Todo mundo já está sabendo. Tem coisa, né, que é mais fácil falar para Jesus, que Jesus parece que ele nos entende melhor, né? Tem coisa que a gente não quer falar para Deus, né? Parece que Deus é bravo. Deus vai brigar comigo. Não vou falar para Deus, devo falar para Jesus. Cada um tem as suas facilidades, né? Mas o importante é a gente vigiar. Paulo, o apóstolo Paulo, aquele que dizem que caiu do cavalo, não sei. Esse ali, que ficou cego. O apóstolo Paulo, nas cartas dele, ele nos ensina muito como resistir ao diabo. Né? Ele sabia, né, gente? O que o inimigo fazia, porque ele era usado pelo inimigo. Então, depois ele teve facilidade para ensinar como resistir. Mas, assim, ele nos ensina muito sobre... Eu até aconselho quem quiser ler as epístolas de Paulo, ali as cartas de Paulo. Para o nosso dia a dia, para a nossa vida, é muito bom. E Paulo, ele dizia, no Romanos 7,19... Quer colocar lá, Davi? No Romanos 7,19, Paulo dizia, né? Porque não faço o bem que eu quero, mas o mal que eu não quero, esse eu faço. Olha ali, ó, Romanos 7,19. Porque não faço o bem que eu prefiro, né? Mas o mal que eu não quero, esse eu faço. Alguém se identifica? Esse era Paulo, o apóstolo. E o mesmo Paulo que falava que o bem que ele não fazia, que ele não queria, ele fazia, o mal que ele não fazia, ele fala lá em Hebreus 12:4, pode abrir, Davi, Hebreus 12:4, ele fala que na nossa luta contra o pecado, não tendes resistido até o sangue. Ora, na vossa luta contra o pecado, ainda não tendes resistido até o sangue. O mesmo Paulo que tinha dificuldade de fazer o que ele queria, ele também, mais adiante, ele diz para a gente, né? Que a gente não tem resistido ao inimigo até o sangue. Jesus resistiu até o sangue. Jesus morreu por nós. Então, muitas vezes as bênçãos não vêm, o inimigo não foge, porque a gente não tem resistido até o sangue. A gente não tem resistido diante do Senhor, a gente não tem entendido o poder que Deus colocou na nossa mão. Parece que a gente se acostumou a viver nessa terra, né? Eu não quero me acostumar a viver aqui, eu quero viver com o Senhor. Ninguém quer morrer, mas é o único jeito de ir para o céu, de ir para junto de Cristo. Né? Vai chegar uma hora que vai acontecer. E tu não sabe quando vai ser. Então, a gente precisa perseverar, a gente precisa resistir ao inimigo. A gente precisa se preparar para esse encontro com Deus. A gente precisa se preparar para viver com o Senhor. Eu não quero chegar lá na Nova Jerusalém e ser a boca aberta da vez. Todo mundo sabe tudo sobre Jesus, eu não sei nada. Todo mundo tem um monte de testemunho para contar de quando morava ainda nesse corpo aqui, eu não vou ter nada para contar. A vida espiritual é muito mais real do que a gente imagina. Então, o mesmo Paulo que dizia, né, o bem que eu quero fazer, eu não faço, e o mal eu faço, é o mesmo que diz que nós não temos resistido até o sangue. Eu acho que ele aprendeu, né? Problemas nós sempre vamos ter. Sempre vamos ter problemas. Faz parte. E às vezes o Senhor permite, né? Tem gente que acha que se converteu, agora não tem mais problema, está tudo resolvido. Não, irmão, vai vir os boletos para pagar. Vai vir, a gente vai ter que trabalhar. Né? Por causa lá do Adão e Eva, a terra foi amaldiçoada. Então, a gente tem que trabalhar para poder viver. A gente vai ficar doente? Vai ficar doente. Vai orar para ficar bom. Né? Vai tomar remédio para ficar bom. Faz parte. Nós estamos aqui, somos seres humanos. Né? Só quando a gente receber o corpo glorificado, ele não vai precisar mais. Mas esse só vai ganhar quem resistir até o fim. Amém? Então, Deus, ele não vai nos livrar
dessa vida, ele vai nos livrar do mal, mas ele não vai nos livrar dessa vida. Então, tem coisas que são consequências das nossas atitudes. Eu colho aquilo que eu planto, né? Se eu estou plantando encrenca, eu vou colher chatice, né? Se eu sou chato, talvez eu não vou ter nenhum amigo. Então, é assim que funciona. A gente colhe o que a gente planta. Então, o Senhor, Ele permite, muitas vezes, no processo de cura da nossa alma, Ele permite que algumas coisas aconteçam para nos tratar, para quebrantar a nossa alma, para que a gente possa ser usado por Deus enquanto estamos aqui na terra e para que a gente possa morar com Ele. Faz parte, então nós precisamos nos alegrar. Né? Paulo também dizia, né, para se alegrar nas dificuldades, nas provações. Parece que Paulo não tinha coração, né? Nem sentimento. Porque ele fala umas coisas totalmente diferentes daquilo que a gente ia fazer. Romanos 12:31, ele nos ensina que a gente precisa vencer o mal fazendo bem. Romanos, Davizinho. Paulo nos ensina, né, nas cartas a resistir ao diabo. E lá em Romanos 12:31 ele diz. 12:21. Não te deixes vencer do mal, mas vence o mal com o bem. Então, quando a gente vê esse versículo, vence o mal com o bem, a gente pensa assim, como que eu vou vencer o mal com o bem? Porque o natural do ser humano é vencer o mal com o mal, né? Ah, tu fez para mim, agora eu vou fazer para ti. Né? A gente quer vencer o mal fazendo mal. Um larga uma bomba, outro larga duas. E aí se vai. Aí um briga, outro briga também. Não fica bem surdo, outro fica também. Mas o Senhor está dizendo para vencer o mal fazendo bem. Como assim? Para vencer o orgulho, eu preciso ser humilde. Vencer o mal com o bem. Né? E tantas outras coisas. Então, quando a gente faz o bem, quando que a gente faz o bem? Quando a gente faz o que é certo, o que é correto diante de Deus, o que está escrito na palavra, é aí que a gente faz o bem. Não é só abençoar a vida dos outros. Não é só ir lá no asilo visitar os velhinhos. A gente faz o bem todos os dias. Todos os dias tem uma oportunidade de fazer o bem. É quando a gente faz o que é certo, o que é correto diante de Deus. A gente está fazendo o bem. A gente está contribuindo com a nossa família. A gente está contribuindo com o casamento. Né? Eu faço bem quando eu cuido do meu casamento. Eu faço bem quando eu cuido do meu marido. Olha como ele está cuidadinho. Mas eu aviso bem ele antes de sair de casa. Tu está cuidadinho, mas olha que eu estou cuidando. Né? A gente faz o bem quando a gente cuida dos filhos, quando a gente cuida da casa, quando a gente cuida das amizades, quando a gente cuida da nossa vida espiritual, quando a gente cuida do nosso trabalho, quando a gente cuida dessa terra. Porque o Senhor disse que, né, nós iríamos curar a terra. Através de nós, o Senhor cura a terra. Através de nós, da nossa oração, o Senhor cura as outras pessoas. E através do nosso comportamento, Ele vai curando a terra. Né? A gente sabe que o ambiente familiar, ele adoece uma pessoa, adoece uma criança. Né? O ambiente em que a pessoa é criada pode tanto adoecer ela quanto curar ela. E assim também, a comunidade pode se curar ou se adoecer. A igreja pode se curar ou se adoecer. Amém? Um dia desses eu acordei de madrugada, acho que 5 horas mais ou menos, um pouquinho antes das 5, e eu ouvi uma frase, o Senhor estava me falando, e Ele me disse assim, eu não posso ser responsável por vocês, quando vocês se colocam em risco. De manhã cedo o Senhor gosta de falar. Eu acho que é porque a gente está quietinho, né? Não tem distração. Era mais ou menos umas 5 horas, eu acordei ouvindo o Senhor me falar isso. Eu não sou responsável por vocês, eu não posso ser responsável por vocês quando vocês se colocam em risco. E na hora eu levantei e pensei assim, o quê? Acho que Deus está falando com a pessoa errada. Falei assim, né? Que não entendi nada. O que Deus está querendo dizer para mim com isso? Será que Ele não era para falar por outra pessoa, ela veio e falou para mim?
E aí durante a semana fui orando, conversando com o Senhor. E aí eu pensei, quando que uma pessoa se coloca em risco? Pensa comigo. Quando que uma pessoa se coloca em risco? Quando ela tem comportamentos ou atitudes que vão prejudicar a vida dela, trazer um prejuízo ou um acidente para a vida dela, não é assim? Assim a pessoa se coloca em risco. Aí a gente traz isso para a nossa vida espiritual hoje, né? Traduzindo essa palavra risco para a nossa vida espiritual. Quando que o cristão se coloca em risco? Porque eu não acredito que Deus ia querer falar comigo só o risco humano, né? Mas o risco espiritual. Quando que o cristão se coloca em risco? O que vem na mente de vocês? A primeira coisa. Aí eu fiz uma listinha também. Quando o cristão se coloca em risco? Quando coloca a sua salvação em perigo. Muitas vezes nós colocamos a nossa salvação em perigo, em risco. Porque a gente acha que está salvo e agora a gente pode fazer o que quer. Ah, não vai dar nada. Ah, não, eu vou... É que nem aquela pessoa que está fazendo dieta, né? Eu vou só passar na frente do mercado. Aí depois eu vou só olhar as bolachinhas. Eu vou só comprar para guardar. E quando chega em casa está comendo. Assim é com o pecado. Eu vou só olhar. Eu não vou fazer, eu vou ali, mas ó, está todo mundo ali, eu estou de boa. A gente se coloca em risco, a gente coloca a nossa salvação em risco. Outra coisa, quando que a gente coloca a nossa vida espiritual em risco? Quando nós negligenciamos a nossa comunhão com Deus. Passou a semana inteira e a Bíblia está lá cheia de pó. Nem o pó a gente não tirou, ainda não deu tempo. Né? Mas deu tempo de limpar a casa, de lavar a louça, de conversar com as amigas, de mandar mensagem, de olhar o Instagram, de sair, de nananana. A gente precisa se organizar, eu sei, eu tenho uma vida corrida também. Mais ou menos, né? Mas eu tenho uma vida corrida. Não posso falar assim, senão meu marido vai achar, né? Eu tenho que elevar a minha moral, né? Eu tenho uma vida corrida, bem corrida. E eu preciso me organizar para ter comunhão com Deus. Se eu não me organizar, vai ficando para depois. E aí, quando eu negligencio a minha comunhão com o Senhor, o meu tempo de devocional, meu tempo de estudo bíblico, eu e Deus, eu e o Senhor, eu coloco a minha vida espiritual em risco. Porque eu vou começar a dar ouvidos para quem não é para dar. Vou começar a me influenciar por coisas que eu não deveria me influenciar. Estão entendendo? Outra coisa, quando a gente se conforma com o sistema desse mundo, ou se acomoda diante de alguma circunstância da vida. Como acontece isso, né? De repente a pessoa para de congregar, para de vir na igreja, para de procurar os irmãos, né? Abandona tudo. Aí tu vai lá e pergunta, fulano, por que tu não está vindo no culto? Por que tu não está vindo na igreja? O que está acontecendo? Ah, porque aconteceu tal coisa, então agora eu vou dar um tempo. Tá? O que Deus tem a ver com isso? Vai colocar a tua vida espiritual em risco? E se o Senhor te chamar nesses dias que tu não está tendo comunhão com Ele, que tu não está buscando Ele? Está colocando a tua vida espiritual em risco? Tudo aquilo que tu aprendeu, tu vai esquecer, porque é muito mais fácil, né, gente? A gente descer na fé do que a gente subir. Tu está bem lá, ó, está lá no auge, assim, ó, tendo visão, sonho, revelação, está orando pelos enfermos, por todo mundo, só ainda não ressuscitou ninguém, né? Mas já fez um monte de coisa. Aí dá uma coisinha errada, não consigo mais nem ler a Bíblia, agora não tenho mais vontade de ler a Bíblia. É bem mais fácil a gente cair na fé do que a gente subir na fé. Então, quando a gente se acomoda diante de uma circunstância, a gente coloca a nossa vida espiritual em risco. E, de novo, eu quero dizer, como família, se eu colocar a minha vida espiritual em risco, eu estou colocando a vida dos meus filhos em risco também. Eu estou colocando o meu casamento em risco também. Eu estou colocando a vida do meu marido em risco também. Então, quando eu tenho uma família, já não sou mais só eu. É todo mundo está correndo risco espiritual. Porque o inimigo está achando uma brecha.
Ele está achando uma brecha para perseguir a família, para perseguir o casamento, para perseguir o marido, para perseguir a esposa, para perseguir os filhos. Porque a gente está colocando nossa vida em risco, a gente não está resistindo ao diabo. Amém? Outra coisa, quando nós não levamos a sério a obediência aos princípios bíblicos, a gente também se coloca em risco. A gente faz assim, vamos fazer uma lista, tudo que é princípio bíblico, tudo que Deus ensina, aí a gente faz uma lista, depois a gente separa os bons e os ruins. Esses eu vou cumprir, esses aqui eu não sei ainda se eu estou preparada para fazer. Né? Se é princípio bíblico, tem que se esforçar, tem que aprender, não tem que estar preparado. A gente vai aprendendo, vai caminhando com o Senhor e vai aprendendo, né? Quando a gente se coloca em risco também, quando nós não fizemos o bem, o que é certo, como eu falei antes. A pessoa se coloca em risco espiritual quando ela vive no pecado, porque ela quer, porque ela acha que não vai conseguir largar, ou porque ela gosta do prazer que aquele pecado dá e se esconde para ninguém ver, que nem Adão se escondeu de Deus. Está colocando a vida espiritual em risco. Ninguém está vendo, ninguém está sabendo, não falou para ninguém, é segredo, chaveado, mas os anjos estão vendo, Jesus está vendo, o Espírito Santo está vendo, Deus está vendo. Tem uma galera vendo, os demônios estão vendo, que é o pior de tudo, né? Eu acho que às vezes os anjos devem abrir as asas e ficar na frente da gente, assim, para os demônios não ver o que a gente está fazendo de errado, para ver se protege um pouco, né? O meu anjo da guarda, às vezes, eu acho que ele anda meio depenado. Esses tempos eu conversei com Deus, eu disse, Senhor, dá um jeito, porque eu me meto numas às vezes. Aí, esses tempos eu falei, eu quero 2, um só não está chegando. Né, amor? Ainda bem que o nego faz tudo o que eu quero, daí eu não me incomodo. É uma incomodação a menos. Então, vamos lá. Não fuja dos processos de Deus. Amém? Quem não está resistindo ao diabo. Outra coisa que eu anotei aqui que eu não posso esquecer de dizer. Tem gente que não está resistindo ao diabo, está dando brecha para o diabo e está botando a culpa nele. Que é o mais bonito. Aí diz assim, tudo é culpa do diabo. Meu Deus do céu, porque agora está acontecendo tudo errado na minha vida, porque o demônio está me perseguindo, porque não sei o que, não sei o que. Tudo é culpa dele, ele nem sabe, acho que ele até se assusta, ele diz, mas eu não fiz nada. Até estava pensando, mas nem fiz. Né? A gente colhe o que a gente planta. É chato no trabalho, incomoda todo mundo e quer ter amigo. Quer que as pessoas ajudem. Não é perseguição, não é o diabo, é tu que tem que dar um jeito. Né? É uma mulher rixosa dentro de casa. Mas se Deus trocasse meu marido, porque meus filhos não são como eu queria, porque essa casa, porque não sei o quê, porque não sei o quê. Não é culpa do diabo, a culpa é tua. É tu que tem que mudar. Né? Aí o marido é um xarope, lá na rua é querido, entra dentro de casa, Deus o livre. A culpa, Senhor, é da mulher que tu me deu. Nem pedi. Né? Como eu queria que meus filhos fossem que nem o filho do fulano lá, tudo querido. Vai morar com eles para te ver, são queridos, né? Vai morar. Fica uma semana lá. Por isso que eu gosto de ficar em casa, porque só quem faz aguenta, né? Filho, só quem faz aguenta. Né? Então, assim, às vezes, gente, não é culpa do diabo, a culpa é minha. Eu que não estou resistindo, eu estou deixando ele pintar e bordar. Já disse, tá bom, vou deixar tu fazer uma coisinha ali, que daqui a pouco vou me estressar contigo, vou te mandar embora. Né? O diabo, ele é que nem um cachorro desdentado. Ele late, mas ele não morde. A gente não pode ter medo do diabo, a gente tem o sangue de Jesus sobre a nossa vida. Mas também não vamos provocar o homem, né? Deixa ele. Eu não provoco. Mas agora o que Deus botou para mim ali, isso eu faço. Se Deus disse para mim, vai jejuar, vou jejuar. Vai orar, vou orar. Vai lá fazer teu coisa, vou fazer. Porque eu quero agradar a Deus. Aí eu digo para o Senhor assim, eu vou fazer isso. Ele está me dizendo, mas agora aquele negócio do demônio vir me encher o saco, se é contigo,
Seu trabalho é teu, não é meu. O meu trabalho é te obedecer. E o teu trabalho é dar um jeito nele. Porque, claro, ele não quer, né, que a gente faça as coisas de Deus. Daí, às vezes, as pessoas ficam assim, porque fizeram um trabalho para mim. Eu fico pensando, mas a gente que é pastor, né, como é que ninguém faz nada para a gente? A gente está sempre bem, né? A gente está sempre orando por todo mundo. Todo mundo está mal, está bem, está com trabalho, está com saravá, não sei o quê. Está endemoniado, não está endemoniado. A gente está sempre orando. E como é que com a gente ninguém faz nada? Fazem sim. Só que deixa fazer. Problema é de quem fez. Eu digo assim, problema é de quem pensa mal de mim, problema é quem joga praga para mim, problema é de quem faz saravá para mim, problema é de quem quiser fazer o que quiser para mim. Porque eu sei quem eu sirvo, eu sei quem cuida de mim, eu sei que os anjos estão na minha volta, eu sei que eu estou obedecendo ao Senhor. Eu estou resistindo o diabo, ele vai fugir de mim. Amém? É assim que a gente tem que viver na presença de Deus. Sabendo quem nós somos, entendendo quem nós somos. Deixa que sapateie na volta. Deixa lá, não é problema nosso. Os anjos que vão dar um jeito. Amém? Lucas 9, 23 diz assim, aquele que quiser vir após mim, todo mundo sabe de cor esse, né? Coloca lá, Davi. Aquele que quiser vir após mim, tome a sua cruz e siga-me. Né? Eu sei de cor, né? Vou falar então. Não vamos botar ali? Aquele que quer vir após mim, tome a sua cruz e siga-me. Quem quiser, né, salvar a sua vida, perder lá. Quem quiser, quem perder a sua vida por causa de mim, vai salvar. Bota lá, meu amor. É o meu filho que está lá. Eu vou conversar em casa depois. Então, Lucas 9, 23. Aquele que quiser vir após mim. Davizinho. Mamãe. Jesus dizia, né? Se alguém quer vir após mim, a si mesmo se negue, dia a dia, tome a sua cruz e siga-me. Olha, esse versículo, deixa ele. Esse versículo, ele está falando 3 coisas importantes para a nossa vida. Jesus está dizendo, se alguém quer vir após mim, ele está dizendo, se alguém quer andar comigo, quer me seguir, né? Ele está te dando uma escolha. Tu quer vir? Então tu vem. Ele não está implorando, ele não está obrigando. Ele está dizendo, se alguém quer vir após mim. Aí ele está dando uma escolha para a gente. Aí ele diz, a si mesmo se negue. Volta lá no 23. A si mesmo se negue. O que ele está falando? Nós precisamos ter uma responsabilidade. Negar a si mesmo. Essa é a minha responsabilidade para seguir Jesus. E tome a sua cruz e siga-me. O que ele está dizendo? Que nós precisamos ter atitude. Amém? Então ele está falando 3 coisas ali. Escolha, responsabilidade e atitude. A gente precisa disso para servir ao Senhor. E nesse tempo aqui, o Senhor tem falado bastante para nós sobre responsabilidade. Mas ninguém vai ter responsabilidade se não tiver feito a escolha de seguir Jesus. Se eu fiz a escolha de seguir Jesus, eu preciso ter responsabilidade com essa escolha. Nós precisamos ser responsáveis pelas escolhas que nós fazemos, principalmente as escolhas diante de Deus. E tomar atitudes que mudem a nossa vida. Amém? E eu quero encerrar. Ninguém vai dizer Obrigada, Xuxu. Eu quero encerrar com Lamentações 3, 22 e 23. Coloca lá, meu filho. Lamentações 3, 22 e 23. As misericórdias do Senhor são a causa de não sermos consumidos, porque as suas misericórdias não têm fim. Renovam-se cada manhã. Grande é a tua fidelidade. Quando eu leio esse versículo, eu penso que, quando o Senhor colocou esse versículo na Bíblia,
Ele estava querendo dizer para nós assim: eu sei o que tu precisa. As misericórdias do Senhor vão renovar todos os dias sobre a nossa vida. Amanhã de manhã elas já vão se renovar. Eu sei o que tu precisa. E o Senhor está dizendo assim: eu sei que a humanidade precisa de uma segunda chance. Então pode contar comigo, porque eu sou fiel. Grande é a tua fidelidade. Amém? Quero convidar vocês para nós levantar para orar. Se tu entendeu essa palavra e daqui a pouco tá atrapalhada a tua vida espiritual, né? Tá um pouco atrapalhada. Sempre é hora de se colocar na presença de Deus e colocar as coisas em ordem. Chegar em casa e fazer um checklist, pegar um caderninho, sentar com o Senhor, conversar com Ele. Porque nós precisamos resistir ao diabo para ele fugir de nós. Quais as áreas da tua vida que tu ainda não está resistindo? O que tu precisa fazer para mudar? Para que as bênçãos te persigam? Para que as bênçãos te encontrem? Amém?